Bom dia, graça e paz. Como é que vocês estão? Estamos nós aqui mais uma vez para esse tempo de esperança, esse tempo de fé, esse tempo de oportunidades. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com vocês no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 4 a 6. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Na realidade, o texto diz: E creu Abraão, ele ainda não era Abraão, pai de muitas nações. Creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Que coisa fantástica. Aqui, Abraão começa a questionar a Deus a respeito da sua descendência, da promessa. E ele diz: a única pessoa que tem aqui na minha casa o meu herdeiro não é meu filho, é Eliezer, o Damasceno. E é uma ótima pessoa, criei ele como filho, mas ele não é filho das minhas entranhas. E Deus desafia Abraão a crer. E depois dessa experiência, Deus, essa crença, essa fé que Abraão determinou na sua vida, um posicionamento de fé, Deus imputou-lhe como justiça. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária. E eu queria compartilhar com você nessa manhã, brevemente. A gente não tem tanto tempo assim para falar, mas falar de algumas coisas que nos trazem motivação para a mudança, para sairmos de uma situação de opróbrio para ir para uma situação onde nós somos honrados, dos lugares mais baixos para os lugares mais altos possíveis, e de uma situação onde nós caminhamos muitas vezes no vale onde se travam as maiores batalhas, e nos levar para os lugares altos, como os pés da corça sobre os lugares altos, e nos dá a visão que ele tem a respeito de todas as coisas, né? Porque ele olha do alto. Esse sentido, né? Tem esse paralelo muito fantástico, né? De enxergar como Deus enxerga, de ver como Deus vê do alto. Ele vê toda a situação de um plano muito mais alto. Então a minha motivação a compartilhar essa palavra com vocês, a primeira delas é a superação do povo judeu, e no qual essa profecia é destinada em primeiro lugar. E analiso o fato não de forma isolada, mas de uma forma muito abrangente, que chega até os nossos dias para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Mas se a gente olhar a história do povo judeu, a gente vai ver quantos exílios eles passaram, quanto tempo de opressão por outras nações, ataques, guerras, resistências, e eles se levantaram cada vez mais fortes. Do ponto de vista geográfico, uma terra que tem elementos em quantidade para ser uma terra completamente improdutiva. A maior parte de Israel são terras áridas e desérticas, né? E como é que Israel consegue ser uma terra tão produtiva, um dos maiores produtores de laranja do mundo no deserto, né? Produz no deserto, né? Consegue a sofisticação de um projeto de irrigação que consegue plantar laranja no deserto. O plantio, a colheita, né? Todos esses vários desafios, e eles conseguem superar todos eles. A população é um número muito pequeno comparado à população mundial, mas tem uma influência em todos os setores, principalmente no setor do conhecimento e da tecnologia, influenciando
enormes, fantásticas e grandes descobertas mundiais. Quando a gente olha para o exército de Israel, eles literalmente vivem a promessa de Davi, pois na presença dos seus adversários eles estão completamente rodeados de inimigo nas suas fronteiras, todas elas. Porém, isso não lhe tira paz e muito menos a vontade de produzir. E eu acredito que essa dádiva não seja apenas destinada a um povo por descendência, mas eu acredito que essa verdade pertence a um povo por obediência, por crer. Porque esse é um princípio divino, é o princípio da fé. Então é interessante como Israel, depois de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas opressões, tantos exílios, tantos desterramentos, Israel se levantava e se levanta mais forte. É impressionante isso. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é a segunda cidade mais antiga do mundo, só perde para Jericó, algo em torno de 5.000 anos, e ainda está lá de pé, sobrevive com todas essas ameaças, né, que existem sobre ela, convive muitas vezes com a ira mundial, né, do antisionismo. E um dos símbolos de Israel é a figueira. A figueira, não sei se vocês sabem, mas ela pode viver algo em torno de 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Isso é uma coisa fantástica. Israel está sempre uma simbologia de que Israel renasce, né? Pode renascer das cinzas. Então, quando eu olho para essa nação e pego e transfiro para tudo aquilo que nós temos de ensino no Novo Testamento, principalmente a partir de Jesus, né, falando a respeito de superarmos os nossos desafios, as lutas que nós passamos pela fé, dizendo que nós tivéssemos bom ânimo, porque passaríamos aflições, mas teríamos um escape nele, né? Teríamos, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando se a gente fizer uma comparação aqui do que Deus manda Abraão olhar, olha para o horizonte, olha para o pó e olha para a terra, olha para as estrelas, olha para o céu. Então eu creio que isso aqui, quando Deus está falando, Ele está fazendo uma analogia, né, de uma matéria-prima que tem a capacidade de transformar dejetos, a terra, né? Lixo, transforma lixo em adubo. Dejetos antigos paleolíticos é transformado em petróleo, ou em metais, né? Consequentemente, rochas que são submetidas à pressão são transformadas em diamantes. Isso é terra, o pó da terra, né? Tem vários elementos químicos ali, e Deus diz assim: olha para o chão, olha para a terra que eu vou te mostrar. Então, por isso eu creio que nós podemos superar a crise, sejam elas quais forem. E nós estamos aqui nesses tempos de crise, numa Páscoa completamente diferente, numa Páscoa que vai ficar marcada para o resto das nossas vidas, totalmente diferente das outras, por causa de uma crise que um vírus provoca na população mundial. E eu creio que nós podemos superar isso tudo. Temos superado tudo isso, né? Nós muitas vezes superamos a vergonha, superamos a doença, a dor, porque Deus nos fez capazes para dominar situações, e não as situações elas estarem nos dominando. Então, quando Deus fala com Abraão que nós somos como o pó da terra, logo após ele manda Abraão levantar, né? E ele estava no pó. Porém, antes de falar sobre as estrelas do céu, Deus o conduz para fora e manda olhar para elas. Uma visão horizontal, uma visão vertical. Então, quando Deus te manda ver, fecha os olhos, são 3 visões. Uma visão do horizonte, uma visão do pó e uma visão do céu, né? Para o horizonte, toda essa terra que vês, né? O Senhor lhe dá aquilo que você vê. O fato é que eu consigo ver aquilo que eu sei. Então, quando muitas vezes há situações
que nós passamos aqui na Terra, elas podem ser uma comparação, ainda que seja uma comparação bem incipiente, mas eu posso dar um exemplo para vocês. Quando eu estava pensando em comprar um meu apartamento, o lugar onde nós estaríamos morando, né, eu pensei em montá-lo, o que a gente ia fazer, então a gente planejou isso, né, e eu pesquisei muito, né, nós pesquisamos, eu, a pastora Cassiana, minha esposa, e comprava revista de construção, de jardim, né, folheava uma série de coisas que nunca tinha imaginado na minha vida, a criação de outras pessoas, mas que tinham assim, uma capacidade criativa muito grande. Então eu preciso ver para poder sonhar. Eu não posso sonhar com aquilo que eu nunca vi. E Deus diz, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha para essa terra, vê essa terra e eu vou te dar ela, a você e a sua descendência. Então eu preciso enxergar, eu preciso ver pelos meus filhos, pela minha família. Eu preciso enxergar o máximo, né, para que minha descendência também seja atingida pela profecia. Nós somos responsáveis por isso, por enxergar, por ver. Eu não posso desejar aquilo que eu não sei. Então, para o pó, para baixo, faria a tua descendência como pó. O Senhor o direciona a olhar para baixo quando ele fez tal comparação. Nunca perca a humildade, né? Porque você por si mesmo não consegue absolutamente nada. Nós só conseguimos as coisas quando nós estamos no Senhor. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. E pediu e fala para Abraão, agora que você já olhou para o horizonte, já olhou para o pó, olha para o céu, né? Conte as estrelas. Primeiro ele olha, depois ele conta, são duas ações, né? E depois então ele recebe a palavra. Olhar primeiro, depois contar. Tudo que você está experimentando hoje, de alguma forma está te preparando para a próxima dimensão, né? Do pó até os céus, né? Da terra até o lugar da morada de Deus. Daquilo que é natural para aquilo que é totalmente sobrenatural. Daquilo que é palpável, tangível, alcançável, para aquilo que não é palpável, daquilo que é o imponderável, daquilo que é totalmente inalcançável, né? Para nós, simplesmente com a nossa capacidade. E Deus diz assim, se você crer, Abraão, eu vou te dar todas essas coisas. Que nessa manhã você possa crer de todo o seu coração na palavra do Senhor, nas suas promessas e nessa vida abundante, desafiadora, mas extraordinária que o Senhor traz para cada um de nós. Você, meu irmão, minha irmã, que tem escutado, que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração. Que você tenha um dia de paz, um dia abençoado, um dia na presença daquele que é tudo em todos. Beijo no seu coração. Paz seja sobre a sua casa.